Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Então, nós temos um ser que ele é eterno. Nós temos um ser eterno. Esse ser eterno, para ele ser compreendido por seres temporais, como que os seres temporais entenderiam um ser eterno sem ter contato com ele? Essa é a questão. Como que seria possível uma pessoa, por exemplo, que o máximo que um homem vive hoje, 110 anos, 115 anos, quando vive, 110 anos. Você acha que em 110 anos esse homem tem a capacidade de entender um ser eterno? Ele vai aprender em 110 anos o que é esse ser eterno? Não vai. Não tem como. Esse ser eterno, ele precisa se revelar. Porque se ele não se fizer conhecido, irmãos, nós não conheceríamos Deus de jeito nenhum. Então, como que ele se faz conhecido? Aí ele começa a trabalhar aquilo que é a nossa capacidade, porque ele conhece, porque ele nos gerou, ele nos criou. Então, ele começa a trabalhar de acordo com aquilo que nós temos de capacidade de compreender. Por que que Deus não fez, não se revelou de uma vez só para que todos os homens o conhecessem de uma hora para outra? Era possível de fazer isso? Era, ele é Deus, ele pode fazer isso. Mas por que que ele não fez? Por que que ele vai se revelando de conta-gotas na história? Um pouco aqui, mais um pouquinho ali, mais um pouquinho lá. Por quê? Isso é por causa dele? Não, isso é por causa de nós. Nós não temos a capacidade de chegar a essa compreensão total de uma hora para outra. Tanto é que conheçamos a Deus e prossigamos a conhecê-lo. O apóstolo Paulo fala isso aí. Nós estamos numa sequência de conhecimento a Deus. Nós levaremos toda uma eternidade conhecendo a Deus para que nós pudéssemos, para que nós possamos, né, alcançar alguma coisa do conhecimento dele. Mas nós temos que ter toda uma eternidade para conhecê-lo. Então pensa, nós lemos esses dias que o Moisés falando, né? Olha, vocês estiveram no monte, onde o monte tremeu, o monte fumegou, o monte escureceu, era terrível, era um terror isso aí para nós, mas ninguém viu nada. Nós ouvimos uma voz, mas não apareceu nenhuma imagem, nós não conseguimos ver a imagem de Deus. E o homem, quando ele não vê a imagem de Deus, automaticamente, na sua idolatria, ele cria uma imagem para Deus. Isso é natural. Então, o que Deus é para você? Qual que é a imagem que você tem de Deus? A minha imagem que eu tenho de Deus, irmão Arlindo, é diferente da sua imagem que você tem de Deus. A imagem que eu criei é diferente da sua imagem. E cada um cria uma imagem de Deus. Às vezes vai encontrar aqueles que batem as imagens criadas, entendeu? A imagem que eu criei é muito parecida com a imagem com que o irmão Paulo criou, que também é parecida com a imagem com que a Cileide criou. Então, esse grupo de pessoas, eles se identificam pela imagem que eles criaram de Deus. Mas alguém de fato viu Deus? Alguém de fato entende Deus? Alguém de fato conhece a Deus na sua totalidade? Não, não conhece. Nós conhecemos aquilo que nos é permitido conhecer. Então, nós temos a história para quê? Para que na história você tire da história alguma coisa dessa história que te faça formar uma imagem de Deus. Tem muitos que criam vários tipos de imagem de Deus. Segundo o que ele lê, ele vai criando imagem, segundo o que ele ouve, ele cria uma imagem, ele muda essa imagem. Então, isso tudo, irmãos, é para nós termos acesso a Deus. Então, tudo que está escrito por causa do homem. Toda a história contada, ela está contada por causa do homem. Não é por causa de Deus. Nós temos entendimento que Deus, ele pode ser mudado com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Deus não muda, irmãos. Ele é o que é e acabou. Por quê? Porque todas as coisas estão contidas em Deus. Tudo. Irmão Arlindo,
O céu é a mesma coisa de Deus? O universo é a mesma coisa de Deus? O homem é a mesma coisa de Deus? A ameba é a mesma coisa de Deus? O vírus é a mesma coisa de Deus? Sim, tudo está contido nele. E a eternidade está nele também. Sem Deus não existe eternidade, não existe sabedoria, não existe conhecimento, não existe homem, não existe mente para pensar, não existe espírito. Sem Deus não tem nada. Tudo está nele. E como que nós vamos, então, ter acesso a tudo que está nele em conhecimento da sua totalidade? Não tem. Isso não vai ter. Então, nós acessamos por partes, irmãos. Cada tempo, um povo acessa, segundo aquele tempo, segundo a compreensão daquele tempo, mas isso é permitido o crescimento com o tempo. Então, o que o Moisés, lá de Gênesis, o que o escritor de Gênesis tinha de conhecimento de Deus, era um acesso que ele tinha. A Bíblia cita isso, que era por intermédio de sombras, né, o entendimento visto pelas sombras. E hoje é diferente? Depois de se passar 6.000 anos, é diferente, irmãos. Hoje é diferente. Hoje nós temos um acesso muito diferenciado do que aqueles homens entenderam. E daqui 6.000 anos, vai ser diferente do nosso? Vai ser diferente do nosso. Por quê, irmão Arlindo? Porque a humanidade está em crescimento constante. A humanidade está se desenvolvendo. Então, nós estamos sendo desenvolvidos para chegarmos à imagem de Cristo. Isso é o que está acontecendo. Então, a cada tempo, vai haver mudança, vai haver transformações. Para nós é difícil nós percebermos isso, porque o tempo que nós vivemos é muito curto, diante de um ser que é eterno. Então, nós temos a dificuldade de compreendê-lo. Irmão Arlindo, o céu é Deus e Deus é o céu? Sim, exatamente. O céu é Deus, a terra é Deus, o mar é Deus, o rio é Deus, o vento é Deus. Tudo é Deus. Não existe nada fora de Deus, irmãos, nada. Tudo é Deus, né? Irmão Arlindo disse. Mas e a maldade do homem e as coisas ruins que acontecem, também é Deus? E por que então que diz que Deus é bom o tempo todo se acontece tanta coisa ruim? Tá. Ele é bom com uns e ruim com outros? Ou ele é bipolar? Uma hora ele é bom, outra hora ele é ruim? Quando eu falo para vocês, o céu é Deus, o céu é mau, o céu sabe julgar. Quando eu falo para vocês, o rio é Deus, o rio é mau, o vento é Deus, o vento é mau. Então, quando eu falo assim, irmãos, o rio é mau, eu quero dizer para vocês que o rio pensa, se ele pensa, ele tem intenção de fazer o mal, é isso? Talvez eu não expressei bem o que eu quero dizer. Você vê qualquer ação das coisas criadas com intenção de fazer o mal para alguém? Você já viu algum objeto criado? Hoje o sol está lá pensando, hoje eu estou doido para queimar uma fazenda, entendeu? O vento, hoje eu estou louco para destruir uma casa. Existe essa maldade nas coisas criadas por Deus, irmãos? Isso não existe, entendeu? Eu não estou dizendo para os irmãos que todo vento faz o bem, não estou dizendo isso, eu estou falando da expressão exata da coisa. Não existe o mal e o bem na expressão exata da coisa. Você não vai ver que nenhuma criação de Deus, isso eu estou excluindo o homem, tá, irmãos? O homem está fora disso aqui. Porque todos os seres são irracionais, todos são irracionais. O animal, qualquer animal, por mais que a gente julgue ele inteligente, ele é instintivo, ele age por instinto. Não há uma inteligência de escolha para o animal. O animal não pode escolher, um cachorro não escolhe o que ele vai fazer. Entendeu? Ele age por instinto. Se o cachorro está com calor, ele vai para a sombra, é instinto.
Ele não planeja. O animal não planeja fazer. O único ser que é capaz de planejar, de arquitetar, que possa ter um espírito agindo sobre ele, é o homem. O único que tem é o homem. O único que Deus deu escolha foi o homem. Nenhum outro ser criado tem escolha. O sol não pode escolher se ele quer amanhecer, se ele quer aparecer ou não. A nuvem não pode escolher se ela vai querer vir ou não. O vento não pode escolher se ele quer soprar ou não. Qual é a intensidade que ele quer soprar. A chuva não pode escolher a intensidade que ela quer cair ou não. O lugar que ela vai cair ou não. Então, que os irmãos entendam isso. Tá entendendo o que eu estou falando, irmã Elma? Isso não é uma escolha das coisas criadas. O único ser que Deus falou, olha, vocês são pensantes, são os homens. Tô entendendo, Por isso que a árvore do bem e do mal não foi colocada diante de uma vaca, ou diante de uma onça, ou diante de um leão. O leão mata por instinto, irmão, não é porque ele é mau. Por instinto. Entendeu? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, tá, irmãos? Eu creio que isso está ficando bem claro para vocês entenderem que o animal age por instinto, o vento, os fenômenos naturais, eles não são maquiavélicos, eles não maquinam para poder destruir, para poder ajudar. Isso não existe. Então, falar que o vento é mau, não dá para falar isso, né, irmãos? Pelo amor de Deus, né? Falar que o rio é mau, não dá para falar isso. Ao contrário, né, irmão Arlindo? Do homem é que faz mal para eles, por isso eles estão assim, né? Esse aquecimento mesmo é porque o próprio homem está construindo muita coisa que está poluindo e está machucando Então, a natureza, né? qual que é o único ser que tem a escolha, irmãos, de escolher entre o bem e o mal? Qual que é o único ser? Fala para mim. O homem. O homem foi o único ser que foi colocado diante da árvore do certo e do errado, da árvore do bem e do mal. E Deus falou, o dia que você escolher viver desse certo e desse errado, você perde o contato com Deus. Eu ia falar aí, a Elma falou mais ou menos sobre o que eu vou falar. A questão de todos esses maus que as pessoas falam, acusando de Deus não ser bom, é a própria mão do homem, próprio homem que avança, destrói as coisas, cria situações, entendeu? Em vez de sofrer, de eles ter transformação, ele sofre modificações. Então, essas modificações causadas pelo homem impedem a transformação que eu creio que esse é o plano de Deus. E até as pessoas que faz mal, segundo o que a gente está falando aqui um para o outro, assim, é uma modificação que sofreram. Deus fez perfeito, mas a modificação é o estilo de vida, o local, o que come, o que aconteceu com ele no decorrer que é para ele se transformar. Eu vejo uma grande diferença entre transformação e modificação. Então, assim, são coisas modificadas. É o homem que derruba a mata, é o homem que maltrata os animais, que prende ali, exterminam a raça, é o homem que faz muitas obras e não drena direito, aí tem as enchentes, é o homem que não olha o local para sentar a sua casinha para pôr seu filho com responsabilidade, e tudo isso que acontece, essas tragédias que a gente está vendo aí, que eu vejo que não é culpa de Deus. Amém? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.